Paz do Senhor Jesus, o meu nome é João e a palavra está em 1 Timóteo 1,16. Mas por isso obtive misericórdia para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém? Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala com seu discípulo Timóteo, ele escreve uma carta para ele, e nisso ele fala sobre o amor, a misericórdia e a paciência de Deus, principalmente de Cristo Jesus. E ele fala um pouco sobre a sua conversão do versículo 12 até o 20. E nisso ele fala para Timóteo o tamanho e misericórdia de Cristo Jesus. Porque antes, para aqueles que não sabem, Saulo era o maior perseguidor da igreja. Ele, por ser judeu e não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, não acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele perseguia a igreja, algo ao qual os judeus ainda não acreditam até hoje. E nisso, quando ele perseguiu os judeus, perseguiu os cristãos, o povo de Deus, um dia o Senhor apareceu a ele e ali começou a sua conversão, tanto que ele ficou cego, o Senhor mandou um servo dele para orar por ele e fazer com que voltasse a visão, e o Senhor mudou o nome dele para Paulo, porque através da conversão ele mudou o nome, não agora mais Saulo, mas Paulo. Nisso, ele deixou de perseguir a igreja e começou a proclamar o nome de Cristo, começou a ensinar sobre Cristo Jesus, ensinar sobre a renúncia, ensinar que só Jesus Cristo salva, que só Ele pode perdoar os pecados de todas as pessoas. E não só ele falou aos gentios, que são aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, mas também aos judeus. Tanto que ele pregou em Jerusalém, pregou em Roma, onde ele ficou preso por muito tempo, e em tantos outros lugares. Tanto que isso é contado em Atos, e através das suas cartas ele escreve às igrejas que foram os lugares onde ele passou, em Gálatas, em Timóteo, em Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, foram lugares a quais ele passou, Grécia, Roma, lugares da Ásia, enfim. E na palavra de hoje o Senhor mostra, através de Paulo, e Paulo relata para Timóteo, sobre a misericórdia de Cristo Jesus. Porque antigamente ele perseguiu os cristãos, o povo de Deus, ele açoitava eles, castigava-os, prendia, consentia com as mortes dele, pois na morte de Estevão, um dos discípulos de Jesus, que foi apedrejado porque ele foi em uma sinagoga e foi pregar sobre Cristo. Ele era um judeu e foi pregar sobre Cristo Jesus. Nisso, eles pegaram o Estevão, jogaram para fora da sinagoga e o apedrejaram, porque segundo a lei de Moisés eles poderiam fazer isso. E ele consentiu, ele estava lá falando, não, estão certos, está certo de fazer isso, porque ele está falando algo que não existe, ele não é o Filho de Deus. Ele blasfemava contra Deus, mas como ele mesmo fala, ele fala aqui, ó, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu o fiz ignoramente e na incredulidade. Ele não conhecia Deus, ele era uma pessoa ao qual não tinha conhecimento do que ele estava fazendo contra os filhos de Deus. E Cristo hoje mostra, através do apóstolo Paulo, que ele é misericordioso, que ele tem paciência, que ele ama a nós. Não só ama o apóstolo Paulo, não só ama a mim, mas ama você. E muitas vezes pensamos que pelas coisas que fizemos ou deixamos de fazer, que não podemos chegar a Jesus. Porque eu sou um bebum, porque eu sou um viciado em pornografia, sou um prostituto, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não posso me chegar a perto de Jesus porque eu sou um pecador. Só que Cristo chama hoje você para ir perto dele. Ele pode perdoar os seus pecados, ele é o único que não vai te julgar pelo seu pecado. Ele vai chegar em você e vai falar, venha a mim, eu perdoarei os seus pecados. Se você se arrepender, ele perdoará os seus pecados. Peça perdão a ele, se arrependa verdadeiramente do fundo do seu coração e não faça mais, renuncie o pecado. Fale, Senhor, eu peço perdão por... Aí você fala o seu pecado, por tal coisa, tal coisa, tal coisa, Senhor. Eu me arrependo verdadeiramente, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador, e eu preciso e necessito do Senhor, pois sou um miserável pecador. E Ele irá perdoar você dos seus pecados. Se você aceitar Cristo Jesus hoje, Ele vai salvar a sua vida, Ele vai salvar você de todo pecado, Ele vai perdoar você, porque Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele vai ser o Deus com você. Se você crer em Cristo Jesus, você será salvo. E Ele te chama hoje para a salvação. Porque que Ele fala no versículo 16, no finalzinho, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Porque Jesus, Ele tem para você a vida eterna, Ele tem uma vida nova, Ele tem uma vida de renúncia do pecado, Ele tem uma vida que você vai glorificar o nome de Deus.
Então venha hoje a Ele, peça perdão dos seus pecados. Não venha pensar que, porque eu errei em tal coisa, porque eu errei nisso, eu errei aquilo. Não. Ele pega e chama você hoje para o arrependimento. Ele sabe que é errado, ele sabe o que você fez de errado, o que deixou de fazer. Mas se você arrepender do fundo do seu coração, verdadeiramente Cristo ele te perdoará. Ele te chamará de filho de Deus. Se você renunciar ao pecado todos os dias e obedecer a Ele, você será um filho de Deus. Então que venha entender hoje que não é porque você errou ou erra ainda que Jesus não pode perdoar os seus pecados, que Jesus não pode mudar a sua vida hoje, trazer a salvação. E pense bem, o amor que Jesus Cristo teve por você. João 3,16 relata que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Porque a gente é condenado, somos todos nós pecadores, somos condenados ao inferno, mas o inferno não é para nós. O inferno Cristo ensina que era para o diabo e seus anjos caídos. Então que você venha entender hoje que Cristo é bom, que Cristo ele perdoa, que Cristo ele traz a salvação a você. Só basta você dar o primeiro passo, só basta você se arrepender dos seus pecados, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e renunciar todos os dias. Que você venha entender que Ele é misericordioso, que Ele é paciente e que Ele é bondoso. E que você venha de encontro a Ele hoje, porque não sabemos o dia em que Ele há de voltar. Pois Ele pode voltar hoje para você, se você morrer, Ele pode voltar amanhã, não sabemos o dia. Então que andemos vigilantes e andemos pensando, se hoje Jesus voltar, como minha alma está? E que verdadeiramente você tenha essa reflexão, você pense sobre isso. Jesus ama você. E que a paz seja convosco. Amém.